Eu não sei se você chama de besteira, de mito, seja o que for, mas está cansado de viver no vermelho, ficar pensando em como chegar no final do mês? Então eu vou te contar aqui as 5 maiores besteiras, mentiras ou mitos sobre dinheiro que atrapalham você na hora de realmente cuidar do seu. Antes de continuar, deixa eu me apresentar. Sou Silvia Machado, mentora e palestrante de educação financeira, e te ensino a organizar o seu dinheiro para você tomar decisões financeiras inteligentes com segurança. E agora você pode me ajudar muito. Já se inscreve no canal para você receber mais conteúdo como esse, para eu me animar a fazer mais conteúdo como esse. Então, vamos lá aos mitos. Realmente tem uns, sim, quase que divertidos. Tanto o mito contra o contramito, a negação desse mito. Primeiro deles, dinheiro não compra felicidade. Ou aqueles absurdos, dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar. Ou até, só acho que dinheiro não compra felicidade quem tem muito dinheiro. Não é verdade, gente. Experimenta ir para Paris, muito, muito triste, e me liga de lá. Vamos ver se você está achando legal? Não tá. Então, esse é um ditado que as pessoas, eu acho que misturam as coisas. Dinheiro é uma coisa, bem-estar é outra. Então, dinheiro, sim, ajuda a comprar duas coisas importantes: bem-estar e tempo. Você pode contratar alguém para fazer algumas coisas e aí te sobra tempo para fazer outras. Bem-estar. Dinheiro, sim, pode te dar conforto, pode te dar todas as necessidades básicas e, sim, te fazer viver de uma forma bastante equilibrada. Agora, achar que o dinheiro vai trazer a felicidade, agora a gente tem que pensar assim, se você não tiver dinheiro, não tiver com as suas necessidades básicas, como alimentação, abrigo e saúde, você com certeza vai ficar estressada, vai ficar muito triste, vai ficar preocupada. Aliás, dinheiro é considerado uma das maiores fontes de estresse na gente. Mas existe também aquele famoso estudo de Harvard que diz o seguinte, que sim, dinheiro traz felicidade, até um certo ponto. Depois desse ponto, a felicidade vai ser medida por outros fatores, como relacionamento, crescimento pessoal, senso de propósito. Então, vamos ser realistas. Dinheiro não compra felicidade, mas contribui para ela de algumas maneiras. Se você tiver saúde, saúde mental, bons amigos, uma boa forma de lidar com a vida, o dinheiro só vai majorar tudo isso. Aqui eu queria lembrar, às vezes eu vejo algumas clientes minhas, alguns clientes, se esforça, se esforça, se esforça, vai pagar isso a mais para ter isso a mais de melhoria na vida. Por exemplo, imagine que você mora num apartamento de 200 metros quadrados com 4 suítes. E aí você acha que tem, porque tem que mudar para um maior. Você vai para um de 300 metros quadrados, que tem as mesmas 4 suítes. Elas são um pouco maiores, ou talvez elas tenham um closet. Pode ser que o ganho de bem-estar seja assim, e o ganho de despesa seja muito maior. Então, a gente toma muito cuidado com isso. Esse afã de melhorar na vida, às vezes a gente não percebe que a gente está vivendo cada vez melhor e talvez dormindo cada vez pior. Segundo mito, muito comum: você precisa ser rico para investir. Isso não só não poderia estar mais longe da verdade, como quanto menos dinheiro você tem, mais sentido faz que você invista, porque você vai sofrer mais do que quem tem muito dinheiro com qualquer imprevisto, ou para você é mais difícil programar aquela viagem dos sonhos, comprar o carro. Para a pessoa que tem muito dinheiro, isso é muito fácil, né? Fora que a maioria das opções de investimento são acessíveis a indivíduos com qualquer nível de renda. Ações você consegue comprar com R$ 10. Títulos, fundos também. A grande chave sobre investimento é começar cedo e investir regularmente, mesmo que sejam pequenos valores, porque eles vão crescer ao longo do tempo, graças ao famoso juros compostos. Então, é muito importante. Faz uma pesquisa, consulte alguém, me pergunte por onde você poderia começar. Mas é importante, sim, quanto antes você começar, antes você vai atingir os seus objetivos financeiros. Terceiro mito: o maior vilão das suas finanças
são os cartões de crédito e eles devem ser evitados. Não é verdade. Muito pelo contrário. Na verdade, os cartões de crédito são um grande aliado, principalmente quando a gente pensa em planejamento financeiro, pois você vai conseguir obter coisas de valores mais altos. Você não conseguiria pagar o valor integral, mas você consegue pagar as parcelas. Além disso, você pode também fazer bom uso das recompensas. Então, tenha certeza, quando você escolhe um cartão, que o programa de recompensas dele seja algo que te interesse. Senão você fica acumulando, acumulando, acumulando milhas, pontos ou alguma coisa e nunca usa. Acaba não fazendo sentido. Então, é essencial você usar o cartão de crédito com responsabilidade, pagar a fatura integral. Gente, nunca pague valor mínimo ou deixe de pagar. É o maior juros que existe na nossa economia. E devem ser usados apenas para aquelas coisas para aquelas parcelas que você sabe que você vai conseguir pagar. Não adianta jamais gastar mais do que você pode pagar. Isso vai te causar um problema que é aquela bola de neve que a gente fala, assim, chega a fatura do cartão, você não consegue pagar, entra no cheque especial, aí o cheque especial começa a rolar juros, você não consegue pagar, aí você vai lá e faz um empréstimo. No mês que vem, você tem a fatura do cartão e a parcela do empréstimo. Aí começa a ficar difícil. Então, primeira vez, chegou uma fatura de cartão, você acha que ficou difícil de pagar? Para tudo. Faz sua lição de casa. Pega quanto dos próximos meses você já comprometeu em parcelas no cartão. Tenta se organizar para pagar antes que comece a bola de neve. E aí sim, se acontecer isso, concordo, o cartão de crédito virou um vilão na sua vida. Quarto mito é: alugar é jogar dinheiro fora. Muita gente diz que alugar é um desperdício de dinheiro e que comprar uma casa é a única maneira de construir patrimônio. Eu, particularmente, acho que o aluguel é uma escolha financeiramente inteligente em algumas situações. Imagine que você ainda não sabe nem se você quer morar nessa cidade no próximo ano, ou hoje você é solteira, solteiro, talvez daqui 2, 5 anos você não seja. Ou talvez até você não tenha condições de comprar casa própria hoje, mas fica todo mundo falando tanto que você tem a casa própria, que você se aperte. E o que é pior, às vezes a gente se aperta para comprar uma casa que nem é a que a gente gostaria, muito menos aonde a gente gostaria. Então, o aluguel pode sim permitir que você more em um local desejável, sem o compromisso financeiro imediato, enquanto você vê se o seu estilo de vida vai comportar você ter uma casa própria. Lembre-se, a casa própria, por mais que se você sair você possa alugar, ela significa algum vínculo. Você vai ter que gastar dinheiro na manutenção. Eu realmente tenho casa própria, adoro, mas eu comprei sabendo muito bem o que eu queria, planejando muito bem como isso entra no meu orçamento e sabendo que eu não pretendo nem mudar, nem de estilo de vida, nem de cidade, no curto prazo. Porque se você resolver mudar, não é tão simples assim você arrumar um inquilino ou você vender a sua casa. Ao mesmo tempo, enquanto você aluga, você pode alugar uma coisa que tenha uma sobrinha para você ir economizando dinheiro para poder, durante esse período do aluguel, executar outros objetivos financeiros e se programando até para que esse objetivo seja a casa própria. É muito importante você considerar a sua situação financeira e seu estilo de vida antes de decidir alugar ou comprar uma casa. Senão, tem grandes chances de você tomar uma decisão totalmente errada. Quinto e último mito é achar que você tem que ter uma renda muito alta para estar financeiramente seguro. Embora, óbvio, ter uma renda alta nos dá alguma segurança, nos dá algum conforto e a gente realmente pode dormir mais tranquilo, não é o único fator que contribui para a nossa segurança financeira. Até porque eu vejo gente que tem uma receita, um salário muito, muito alto, mas, infelizmente, ganha 50 e gasta 50. Isso não é segurança financeira, aliás, muito pelo contrário. A gente confunde ter um equilíbrio entre o que entra e o que sai com segurança financeira. Segurança financeira é viver dentro das suas possibilidades, ter um plano financeiro sólido, estar preparado para despesas inesperadas. Não precisam ser só emergências, às vezes aparece uma oportunidade de você fazer uma viagem, fazer um curso, realizar algo que você sempre quis.
vai deixar de ser oportunidade se você tiver que prejudicar o seu bem-estar mensal para poder aproveitar essa oportunidade. Então, que seria assim, aprenda a viver sempre abaixo das suas possibilidades. Fazer um orçamento que tenha lá uma linha, sim, de economia para imprevistos e oportunidades. Só assim você vai ter segurança financeira, independente do seu nível de renda. E você tem que se concentrar nos fatores que você pode controlar, que são, basicamente, seus hábitos de consumo e as suas metas financeiras. Em vez de você ficar se comparando com os outros, pode prejudicar muito, muito, muito o seu bolso. E aí, me diz, qual desses 5 mitos você vive se pegando? Obrigada por assistir esse vídeo. Se você não me segue ainda, se inscreve no canal, não esquece de dar o seu like. Aí pode pôr nos comentários algum conteúdo que você gostaria que eu falasse. Eu preparo para vocês.